Não é para dizer, você não vai educar o seu filho dizendo, se você não fizer, Sim, você vai uma ficar, nunca mais você vai ter um celular. Se você não fizer, né? Mas os pais não sabem falar não o sabem porquê. falar. E eles não sabem fazer de outro jeito, porque foram Sim. ensinados na base da ameaça. Sim, não A sabem. nossa cultura é na base da ameaça. Se não fizer isso, vai acontecer aquilo, Claro, você vai porque perder a ameaça isso. funciona muito bem, ela modela comportamento, sempre modelou. O problema da ameaça é esse, a gente acostumou e acha normal. Não, mas isso não é ameaça, é sim. É um tipo de ameaça. É interessante porque quando a gente ensina desde a infância o que é uma ameaça, meu filho tem 9 anos, ele sabe ler uma ameaça em qualquer momento. Você então tá ele vendo? fala, hoje a professora está ameaçando os alunos. Ele me fala. Ela diz que só sai pro recreio quem comer tudo. Você vê? Isso é ameaça. E ele sabe que não pode, que a gente não... Quando às vezes a gente fala alguma coisa... Comigo não, porque eu tenho horror à ameaça. Porque por causa da minha história... Então, eu já faço muito, mas assim, às vezes ele vê no nosso meio, isso é ameaça, daí a gente, é verdade, então retoma. Então, ele mesmo consegue, inclusive, hoje, entender o que não pode, tudo, e às vezes ele faz. Que bacana, né? 9 eu falo, anos. filho, isso aí é uma ameaça. Aí ele entende que aquilo que ele tá fazendo é uma ameaça e também sabe porque não pode. Porque, na verdade, esse era o lugar do olhar, da construção, da educação familiar que a gente devia estar tendo, né? Como eu funciono, o que é normal, o que é biológico, como eu lido para não ter que ir para uma compulsão, para um prazer, como que eu faço quando eu quero usar isso, quero usar um videogame, quero usar alguma coisa, mas e não consigo controlar o meu uso, para quem que eu peço ajuda. Isso, na verdade, é um processo familiar, de educação familiar, né? Não um processo familiar. É a convivência, né? Isso só é possível com convivência. E se não tiver essa convivência, que muitas vezes não está acontecendo, né? Então, alguns anos atrás era chique, era isso, que cada filho tivesse um quarto e no seu quarto tivesse um computador, uma televisão, um frigobar. Eu sempre tive horror a isso, sempre tive horror. E aí, eu já atendi pessoas assim que o marido chega, assiste TV na sala. Esse é um caso interessante, assim. Ele veio e ele ia se aposentar e ele queria participar mais da vida da família e tal, né? Eu disse, como é que é a sua família, o que cada um faz e tal, barará. Ele falou, né, cada filho tem um quarto e no quarto de cada filho eles ficam lá o tempo todo, né, o filho fica no quarto, no computador, assistindo, a filha também, a esposa sobe pro quarto para assistir e ele fica assistindo na sala, né. Falei, tá, mas você não conversa, né? Porque é normal, porque isso que você está descrevendo é uma coisa que acontece, assim, sem mal algum de intenção, né? Mas não cria vínculo, não cria, né? Porque você tem que ter convivência. Não cria vínculo. E aí, quem é o filho? Do que seus filhos gostam? Não sei. Eu falei, então vamos fazer aqui, vamos fazer um questionário, você vai entrevistar seus filhos, pode ser? E aí você vai pedir uma pizza para reunir todo mundo, né? Tentando formar ali umas habilidades sociais na convivência, né? Mas não funcionou, sabe? Porque ele chegou... Adoro. Funcionou. Tava muito forte isso pra ele. Ele chegou no consultório e disse assim, tá aqui o que você me pediu. Tá feito. Eu disse, como é que foi? Dele, não, eu fui perguntar pra minha filha, ele disse, pai, me dá aqui que eu respondo. Sim, já não tem mais esse. E daí passou pro filho, o filho respondeu e ele me trouxe, ele nem leu. Mas né? Não tem história, né? Ele não passou por isso, a esposa não passou por isso, e os filhos não vão passar por isso. Né? Por isso que a gente volta na pergunta, onde é que começa? Onde é que começa? Né? Onde é que começa? Mas eu também acho, né? Eu acho que assim, o processo de neurociência, não sei se é isso que ele tem te trazido nesse teu contexto, ele nos dá uma possibilidade não só de entender tudo isso, por que tá ruim, por que esse vínculo, por que a gente diz que não tá junto é vínculo quebrado, né? Porque eu tenho que ter olho no olho para construir, porque a gente constrói, inclusive, nossa regulação emocional através da regulação emocional dos nossos pais, porque meu cérebro vai constituir uma história de o que é vínculo com o vínculo que eu tenho. Então, o tanto de paciente que a gente tem adulto no consultório que não sabe o que é vínculo, que o vínculo para ele é distanciamento, porque ele não teve repertório. E às vezes o primeiro repertório é com a gente, eu tô vinculando e as pessoas se assustam porque elas não sabiam que elas poderiam ser vistas com tamanho afeto. E nada foi muitas vezes na má intenção, foi naquilo que as pessoas sabiam fazer, foi às vezes até na justificativa da correria do dia, às vezes não na justificativa, porque realmente
não conseguia, os pais lutavam para sobreviver. Não tem plano na família. Né? Não tem Aí chegava plano. em casa, era aquilo, minha mãe sempre tentando sobreviver, eu sempre tentando ajudar. Então hoje eu acho que isso é cuidar da família, eu sempre tentando sobreviver. Mas hoje eu já teria condições de vincular. Então, assim, é um processo que a gente precisa entender e que a gente vai entendendo com neurociência essa construção, né? Mas eu acho também que isso nos dá uma possibilidade imensa de saber que a gente pode mudar. Essa é a parte boa, né? Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. De saber porque a gente que não dá. Tá condenado ao que nós já vivemos até então. Tem que entender o processo, né? E aí tomar as rédeas. O que eu, como indivíduo, posso fazer? E o que eu, como psicóloga, eu posso ensinar essa pessoa a fazer melhores escolhas, a ter mais disciplina consigo mesmo, né? De fazer aquilo que é importante para a sua saúde mental, né? Se os hábitos antigos ali estavam estragando esse cérebro, muita informação, muita estimulação, muita solidão, né? Tá sempre. Então, vamos tentar criar conexões, vamos tentar buscar aquilo que vai agregar, né? Sim. E a gente vê também a questão do trauma, né? O trauma na infância, o trauma de abandono. Sim. Isso é muito comum, né? 70%, né, das pessoas têm o trauma de infância. Não ter trauma de infância. Então. É muito alto. Toda vez que a gente fala esse número, me dói o coração. É muito alto. Então, a gente vai pegar essas pessoas no consultório, possivelmente a grande maioria. E são pessoas que nem sabem que tem um trauma, né? Muitas vezes vêm pro consultório com esse sintoma instalado e diz assim, será que eu tô ficando louco? Será que... E a gente monta a história ali e diz, olha, você tem muitas coisas que te atrapalham aqui nesse processo, né? Você teve pais ausentes, você não foi olhado, você cresceu em desamparo, e aí isso gera aquele gatilho, né, de não ser aceito, né, de não ser bom, de não cumprir expectativas, de não ser capaz de... E aí isso leva para uma vida inteira de frustração. Sim. Né? E onde é que está o estresse no meio disso tudo, né? Muita cobrança, uma agenda assim super lotada, né? Que a gente vê que a pessoa não dá conta porque não está olhando para si mesma, né? E aí o que você tem feito, Tereza, quando a gente fala assim para, ok, entendemos tudo isso, entendi de onde vem, mapeei, dei espaço, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, esse espaço de sofrer a dor, e de não precisar culpabilizar ninguém, mas poder responsabilizar as pessoas e entender que eu precisava de algo a mais ali, né? Então, uma falta de olhar. Como que a gente constrói mudança daqui para frente? O que você tem utilizado nesse processo, assim, que você tem visto de neurociência ou não, né? Que é porque tudo é neurociência, agora a gente fala, não, isso aqui que explica. Sim. O que você tem feito dali pra frente que você sente que tem feito bastante diferença? Eu tenho explicado, né? Eu tenho um cérebro igual ao teu, que eu explico, né? Eu vou explicando ali, olha isso aqui, ó, você tá vendo essa parte aqui do cérebro, ó? Isso aqui faz, né, amígdala, e aí você fica ativado desse jeito. Então, vamos olhar pro corpo, vamos respirar, solta, né? Faz um exercício. Toda vez que você sentir que você tem tensão no seu corpo, né? Vamos relaxar. Algumas técnicas, principalmente, né, a respiração abdominal, diafragmática, né? Eu ensino aquela de colocar a cabeça para baixo, né, que vem do yoga, porque eu faço yoga também, e é fantástico, maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso, tudo de bom. Dá uma regulada ali, né? Eu faço listas, né? Colocar agenda. Então, vamos escrever tudo que você faz aí. Vamos ver onde é que cabe um espaço para você olhar para você mesmo. As listas são muito maravilhosas. A gente usa pouco, tem que usar bastante no consultório, né?